componentes. E esses componentes são conhecidos como os 3 Vs do Big Data, né? Volume, velocidade e variedade. Então, você tem que atender a esses 3 conceitos. Muitos autores, aí, muitas empresas até colocam mais 2 Vs, mas assim, de um modo geral, né, o mercado entende que 3 Vs já é o suficiente, não precisa nem do 4 nem do 5º. E aqui a gente tem o princípio. Quando a gente fala de Big Data, a gente já imagina volume. Então, volume de dados, eu não preciso falar para vocês, volume de dados vocês acabaram de ver aí no vídeo. É crescente, é exponencial, a gente não consegue ver onde é que isso vai terminar. A gente vai lidar cada vez com maior volume de dados, então eu acho que isso a gente não precisa falar muito. Agora, o que seria velocidade? Velocidade é o problema da questão, assim, hoje a gente gera informação com muita velocidade. Então, não é velocidade de link, de internet, não é isso que a gente está falando. A gente está falando da velocidade com que as informações são geradas. Então, também no vídeo, vocês viram lá quantos milhões de tweets são feitos por dia, quantos milhões de likes no Facebook são feitos por dia. Então, é dessa velocidade que a gente está falando. Quer dizer, se eu quiser coletar através de sensores, sei lá, o volume de carros que trafegam pela cidade de São Paulo, em cada uma das ruas, vocês imaginam a velocidade com que eu tenho que ter e processar essas informações. Então, a velocidade nesse sentido, né? E a questão da variedade não é apenas a variedade de tipo de dado que a gente lida, porque isso até estaria resolvido nos bancos de dados tradicionais. Eu posso armazenar texto, voz, imagem, filme, beleza, ok, é uma variedade interessante, mas não é só disso que a gente está falando. A gente está falando de variedades de datasets, ou conjunto de dados. Uma situação, no meio eu vou falando alguns casezinhos para vocês, tá? Isso é uma situação real. A Novartis, por exemplo, todo mundo conhece, indústria farmacêutica, gigante, etc. No mundo, ela tem cerca de 8.000 cientistas que utilizam planilha de Excel para fazer algumas atividades deles. A planilha de Excel não é exatamente um dado estruturado. Então, você precisaria, na hora que você quer integrar essas informações, você precisa pegar cada uma dessas planilhas, juntar e usar aquilo como um repositório para tomar decisão. Pois é, 8.000 fontes diferentes. É essa variedade que a gente está falando. São 8.000 conjuntos de dados diferentes. Se eu quiser fazer uma agregação, por exemplo, por exemplo, né, pegar as informações relacionadas à renda por estado. Eu tenho que, em cada estado, fazer a pesquisa, recuperar esse conjunto de dados, integrar esses dados para poder disponibilizar. Então, não é só uma questão de você falar assim, mas são tipos de dados difíceis de se lidar, de trabalhar. Perfeito, isso é variedade também. Mas também é variedade das nossas origens, das nossas fontes de dados. Porque muitas vezes eu vou ter que pegar aquelas 8.000 planilhas da Novartis e vou ter que cruzar com informações de doenças que estão sendo pesquisadas no Google. Olha lá, e agora? Qual é o meu conjunto de dados que eu vou estar trabalhando? Eu vou ter que fazer uma pesquisa no Google, então existem APIs para isso, que eu faço lá uma pesquisa, vejo o que estão falando, por exemplo, sobre gripe, e aí eu vou mapear onde é que estão falando mais sobre gripe, e aí eu vou verificar no meu banco de dados lá, nesse que eu integrei lá de medicamentos, para poder ver o que eu posso fazer com aquela variação do vírus, etc. Vocês entendem o nível de complexidade que hoje a gente lida? Então, é nessa questão. Você vê, nesse exemplo que eu falei para vocês, eu tenho volume, eu tenho velocidade e tenho variedade. Então, quando a gente fala de Big Data, é isso que a gente está falando. Claro que, eventualmente, você pode, um dos 3 vezes, você pode ter um pouquinho menos, né? Às vezes a gente ouve assim, o pessoal fala, mas eu tenho um volume grande de dados. Então, o grande ou o pequeno é muito relativo. Né? O que é grande, o que é pequeno? Não sei. Né? É muito difícil, depende muito do que você está analisando. Então, eventualmente, você até trabalha com volume menor de dados. Então não é Big Data por causa disso. Não, é o tal negócio, 8.000 planilhas diferentes. E daí? Não é um número gigantesco, é?
Ah, um número absurdo. Não, não é absurdo. São 8.000. Agora, vai integrar 8.000 planilhas completamente diferentes de cientistas, né? Diferentes. Então, essa é a questão, né? Então, por quê? Porque tendo uma das três ou as três características, você é obrigado a utilizar técnicas diferenciadas para resolver esse problema. Ficou claro o que eu quero passar? Então, a grande questão é analise os 3 vezes e verifica o que você precisa utilizar. É uma ferramenta tradicional que vai resolver seu problema? Ah, eu vou colocar num banco de dados, eu vou pegar uma ferramenta de análise de exploração de dados visuais e isso resolve o meu problema. Então, possivelmente você não está trabalhando com Big Data. Como muitas vezes a gente vê muito no mercado isso. Muitas vezes vai num cliente, o cliente, mas olha, eu queria fazer um projeto de Big Data. Por quê? Porque está na moda, vamos fazer Big Data. Vamos fazer Big Data. E aí você chega lá no cliente e fala, cara, não é Big Data. Mas fala que é porque eu vendi aqui dentro que é Big Data. O que você vai fazer? Tudo bem, né? Você vai perder o cliente por causa disso. Fica à vontade, você vai fazer pergunta. Só lembra que quando vocês forem fazer pergunta, eu vou passar o microfone para vocês. Vamos lá. É o seguinte, tá pegando? Tá, né? Legal. Eu só queria saber, assim, em relação ao Big Data e as técnicas mais tradicionais, data mining e o próprio BI, acaba, às vezes, tudo bem, sobre esse aspecto da rede social, do volume de informações e tal, e dessa proposta de estar fazendo esses cruzamentos de dados, assim, como o professor citou ali do Google e tal, é um desafio maior, óbvio, com um volume muito maior, e aí talvez até esse conceito Big Data e tal ficaria mais adequado. Mas eu acabo não ficando um pouco meio assim, será que não é o data mining, um trabalho de BI e tal? Ou porque são as ferramentas tradicionais do data mining e do BI que não servem mais? Eu só fico um pouco por conta disso mesmo que o professor colocou. Eu vendi Big Data, entendeu? Então, sei lá, tá na moda, vamos fazer, vamos falar, vamos escrever livro e, sabe? A grande questão, como é que você sabe se é ou não é? Onde é que você pega e resolve essa questão? Se você... eu sempre gosto de fazer, porque assim, né, a grande vantagem que existe, eu tenho começado há tanto tempo a trabalhar com TI, é que você vê algumas coisas que se repetem. Né? Então você olha e fala assim, puxa, de novo isso, eles trocaram o nome, mas é a mesma coisa que já aconteceu lá atrás. Então, isso daí dá a visão para a gente de que não existe salto em tecnologia. Você entendeu? Olha, eu vou fazer um negócio agora que vai ser completamente diferente de tudo que já se viu. Esquece. Isso não existe. É sempre uma evolução. Você entendeu? Então, o que acontece? Hoje, se você pegar as ferramentas de análise de dados ou de exploração de dados, você tem um conjunto de ferramentas que vai te atender dentro do BI perfeitamente. E que também te atende com Big Data perfeitamente. Você entendeu? Então, você basicamente utiliza as mesmas... Eu vou citar um outro exemplo. Eu estou fazendo um curso à distância numa instituição americana. Não vou fazer propaganda deles, né? Óbvio, né? Faz sentido. Mas, assim, estou fazendo o curso lá e ele estava falando sobre enriquecimento de dados. Para quem trabalha com BI, enfim, né, sabe que enriquecimento de dados não é um assunto novo. É um assunto extremamente antigo. Só que, e aí no fórum lá do curso eu exatamente coloquei essa questão. Falei, olha, enriquecimento de dados é alguma coisa que em BI eu já venho trabalhando há anos sobre isso. Então não é exatamente um conteúdo novo. E o que é novo nessa questão? É o problema da variedade. Você entendeu? Por quê? Porque hoje, quando eu estou trabalhando com BI, e isso é uma realidade, quem trabalha com BI, quem não trabalha, gente, desculpa, mas assim, pode perguntar, fica à vontade de perguntar para eu poder explicar melhor. O BI nada mais é do que um integrador de base de dados para que você possa tomar decisão. Então eu pego um dado que está no meu ERP, no meu sistema lá transacional, eu pego um dado que está no meu sistema de relacionamento com o cliente, CRM, eu vou pegar outra informação que está no meu sistema de suprimentos, e vou pegar esses dados, vou juntar numa base única para que eu possa tomar decisão. Beleza. Quantas bases eu consigo fazer isso dentro do ambiente tradicional de BI? 20, 30, 40, 50. Olha, tem que ser bom, tem que ser uma excelente equipe para chegar a 50 integrações de base de dados. Quando você está falando de Big Data, você está integrando 8.000. Então, você olha e fala assim, puxa, a ferramenta é a mesma,
mas ela tem que ter alguma coisa diferente para me dar produtividade para eu poder trabalhar com 8.000 e não com 50. Você entendeu? Então, e é essa a grande questão. Né? E se eu fizer com 8.000, eu vou fazer com 80.000. Por quê? Porque eu vou ter uma ferramenta de apoio que é muito mais inteligente do que os mecanismos atuais que a gente tem para trabalhar exclusivamente com BI. Então, é o que eu te falo, a ferramenta é a mesma. Né? E até o professor lá, ele retrucou a minha resposta exatamente nesse ponto. Falou, não, a questão é a variedade. Eu falei, sim, eu entendo, mas a minha comparação é essa. Quer dizer, hoje a gente tem o estágio de maturidade das ferramentas de Big Data ainda muito baixo. Para você fazer extrair alguma informação estatística de Big Data, para você poder tomar decisão, ainda é muito trabalhoso. Você ainda tem que basicamente programar aquilo que você quer. Agora, o que a gente vê? Que lá na frente, e já uma série de estudos, universidades, etc., já estão trabalhando nisso para simplificar esse processo. Então, o meu argumento é o seguinte, não, mas nós já temos um paradigma, nós já temos um modelo a seguir. E o modelo a seguir são as ferramentas de Data Quality, que são excelentes hoje em dia, tem muitas ferramentas boas. E a gente tem que perseguir aquele objetivo. Ele falou, é isso mesmo, é correto. O único problema é que essas ferramentas têm que ser mais fáceis de se lidar. Né? Tem que ser mais automáticas. Então é isso mesmo, você entendeu? Não se preocupe, por quê? Porque a evolução é absolutamente natural. Antigamente as ferramentas de análise e exploração de dados, elas eram muito simples. Agora elas vêm com recursos muito avançados, que te permite analisar, integrar diferentes bases tal, e fazer um trabalho mais voltado para Big Data. Então, tranquilo, tá? E você agrega novas ferramentas e isso é tecnologia, tá, gente? Não é salto. É evolução, é progressão. É que muitas vezes a gente não percebe, porque a gente fica tão no dia a dia, no nosso mundo corporativo, né, dentro das organizações, que a gente não vê o que está sendo pesquisado na academia, nas universidades, institutos de pesquisa, etc. E esse pessoal está pesquisando exatamente nesse sentido. Fala, professor Ricardo Jorge. Espera só um pouquinho, deixa o microfone aqui para não... Não, mas é por causa da gravação. Não. Ok. Celso, essa questão que a gente está vendo no mercado, que é uma carência muito grande de data scientists. Isso. Tem uma oferta muito grande. É esse profissional que você está falando? É isso. É o cara que sabe congregar 8.000 bases de dados e extrair informação. Esse é o data scientist? Não só na agregação. Eu vou comentar lá, quando eu falar dos recursos, eu vou falar dos recursos humanos e aí eu vou entrar nessa questão do perfil. Quem é esse cara? Quem é esse cientista de dados? Eu acho que é uma questão que o povo, normalmente, né, a gente tem. Eu vou abordar isso aí um pouco mais para frente. Boa noite. Talvez o critério que determina a fronteira entre o BI e a mineração e o Big Data seja a velocidade. Não sei se é correto afirmar isso. E a variedade. E o volume. Porque assim, no caso do BI ou da mineração, pode ser que a variedade, a complexidade desse dado seja a mesma do BI, o volume de dados seja o mesmo, mas ambos precisam de síntese para fazer sentido. A síntese do Big Data, ela vem com uma velocidade maior do que aquela oferecida pelo BI. Talvez seja essa, não sei se essa pode ser a resposta. E assim, quando eu sei que deixou de ser BI e virou Big Data, quando você tem uma demanda de tempo muito maior para conseguir aquela síntese. E no Big Data você tem essa síntese com uma velocidade muito maior, ou não? Tem mais do que isso. E aí eu vou tentar deixar claro no seguinte, o que diferencia Big Data de BI? Uma excelente pergunta. O que diferencia? Simples. Quando eu estou falando de Big Data, eu estou falando de dados não estruturados. Eu estou falando de uma variedade que inclui a questão dos dados não estruturados. E esse outro elemento aqui embaixo também é muito importante. A escalabilidade, que é a possibilidade de eu trabalhar com esse volume de dados e os algoritmos que eu utilizo, por causa exatamente do volume de dados. Na realidade, assim, os 3 Vs, eles servem para diferenciar. Então, por isso que, assim, um dos aspectos que você colocou é verdade, é a questão da variedade de dados, né? Não do armazenamento, mas da disponibilidade que eu tenho. São tantos dados disponíveis em tantos conjuntos de dados, em tantos datasets diferentes, que efetivamente eu preciso ter uma técnica diferente. Mas volume, cara, se você pegar, é aquilo que eu falei, você pode pegar, eu fazia propaganda de produto, mas não tem jeito. Mas sim, você pega o considerado o top
de banco de dados para BI? É o Teradata. Coloca um volume de dados para armazenar, por exemplo, para manipular os milhões de likes do Facebook. Ele não aguenta. É simples, ele não aguenta, ele não suporta. Ele não foi feito para isso. A arquitetura dele não foi desenhada para isso. Vamos analisar esses dados. Beleza, então tem uma técnica, também vou falar sobre isso. Então a técnica muda, de novo. Então é a questão de você ter uma técnica para converter esses dados e analisar da mesma forma. E, então, falei de volume, a variedade foi o que você falou, e a velocidade. A velocidade também é importante, sem dúvida nenhuma. E se você não tem a tecnologia adequada, você não tem a velocidade esperada. Então você também tocou nesse assunto, você tem toda a razão. Você não conseguiria trabalhar com o melhor banco de dados, com a melhor linguagem, com a melhor estrutura que você tenha voltada para um ambiente de BI, você não conseguiria dar a velocidade esperada para um ambiente de Big Data. Mas aí está associado exatamente à questão de volume. Entendeu? Então tem tudo isso. Tudo bem? Ficou bem clara essa questão dos 3 Vs? Porque assim, realmente isso é a base, isso é aquilo que vai, inclusive, quando eu for falando dos exemplos, eu sempre vou retornar para esses 3 Vs. Não tem como fugir, tá? E aí a gente vai pontuando aí, se alguma dúvida ficou, a gente vai conversando aí. Opa, vamos lá, peraí, deixa eu só achar o microfone agora. Boa noite. Quando você falou velocidade, você falou não em velocidade de processamento, em velocidade de geração de informação. Os dois. Isso está relacionado diretamente com o tempo de vida útil da informação. Do dado, isso. Isso também tem a ver com isso. Então a velocidade não é velocidade de processamento, é velocidade de informação. Os dois. Os dois, porque assim, o que acontece? Você não consegue ter uma velocidade de oferecer uma resposta, né, para aquele que vai tomar a decisão rápida, se você não modificar a tecnologia que tem por trás. Então, por exemplo, é um dilema grande da computação, sempre foi, né, que você tem uma limitação física das máquinas. Não tem jeito. Chega uma hora que você vai bater nessa limitação física. Pelo menos até a gente chegar na computação quântica, aí já é uma viagem, né, vai saber quanto tempo vai demorar isso. Um dia a gente chega, mas, né, enquanto isso, a gente tem uma barreira tecnológica grande a vencer, que é o quê? A limitação da máquina, do hardware. Não tem jeito, ele é limitado. Então, como é que você sobrepõe essa limitação? Você paraleliza. Também vou falar sobre isso lá na frente. Então, você precisou... e a paralelização não é uma coisa nova, só para a gente poder vincular. Tá? A questão dos mainframes já trabalhava em paralelo, quer dizer, né? A computação começou desse jeito, está dentro daquele que eu falo, né, que vai e volta. Né? Então... mas assim, hoje você tem uma técnica completamente diferente, você tem uma forma de agir completamente diferente para poder atingir esse objetivo, que é uma limitação, realmente. Você não conseguiria oferecer velocidade se você não modificasse a tecnologia. Então, entendam, né, que Big Data, por isso que não é buzzword, por isso que não é uma coisa que vem e vai. Por quê? Porque tem toda uma evolução tecnológica que teve que acontecer para chegar até aqui. E se não tivesse acontecido, a gente não estaria falando de Big Data, com certeza. Estaria falando de qualquer outra coisa. Ok?